castelo forte é o nosso Deus. Eu vou convidar os irmãos para abrirmos em Eclesiastes 5, de 1 a 7. O tema de hoje será Quando a religião perde o temor. Quando a religião perde o temor. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Quero apontar aqui para os irmãos alguns princípios, né, a respeito do culto a Deus, da maneira como nós nos portamos diante do Senhor, sobretudo na nossa relação cultica, né? Então, Eclesiastes 5, de 1 a 7, eu vou fazer a leitura, e depois, alguns irmãos, eu vou pedir que os irmãos... São vários textos que eu vou citar hoje. Na verdade, nós vamos mais ler a Bíblia, né, do que as minhas próprias considerações, porque eu quero exatamente fazer esse exercício, né, de buscarmos em toda a Escritura os princípios basilares para essa relação do culto, feito com reverência, né, com temor na presença de Deus. Então, Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Um texto bastante desafiador, né, em que o pregador, em Eclesiastes, ele aponta exatamente para essa relação de temor diante de Deus. O primeiro aspecto aqui é exatamente o perigo de nós nos aproximarmos de Deus sem a devida reverência. Os irmãos percebem claramente que a primeira frase do texto é guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Essa expressão, né, guardar o pé, ela tem a ver exatamente com o cuidado que todos nós devemos ter à medida que nós entramos na presença de uma autoridade, né? Quando nós entramos na presença de uma autoridade, nós temos um procedimento litúrgico específico, próprio. Então, se você vai, por exemplo, numa delegacia de polícia, e você vai falar com um delegado de polícia, você tem todo um procedimento, né, para entrar na presença daquele delegado de polícia. Se você vai a uma instituição pública, conversar com uma autoridade, por exemplo, um servidor público que vai prestar um serviço específico, da mesma forma você tem uma liturgia, tem todo um processo. E ao se tratar de Deus, que é o Rei do Universo, obviamente esse processo ele é muito mais digno de ser realizado por aqueles que são convocados por ele para adoração. Então, essa é a ideia do texto, nós entrarmos no culto a Deus, não como entretenimento, não relaxadamente, como se fosse ali um momento descontraído, um momento de, digamos assim, um momento qualquer da nossa vida, como você vai a um aniversário, como você vai a uma festa qualquer, mas o culto ele é uma convocação. Então, por ser uma convocação, eu me apresento como aquele que foi convocado e não convidado, né? O convidado, por exemplo, você faz um aniversário na sua casa, você convida as pessoas chegam ali de qualquer maneira e tal, mas quando você é convocado, você tem horário para comparecer, você tem a vestimenta do comparecimento, você tem a razão do comparecimento, é bem diferente, não é? Alguém é convocado para, por exemplo, ir ao INSS para fazer a prova de vida, né? Então, você tem lá o horário, você vai lá, você tem todo um procedimento.
Outro é convocado para participar das eleições, ser mesário, ser presidente, ser convocado. Então, a convocação é muito diferente do convite. Deus não nos convida, Deus nos convoca. O culto é uma convocação, não é um convite. Então, isso é muito importante, porque isso muda a nossa perspectiva em relação a quem nós estamos adorando. A ideia, portanto, aqui de Eclesiastes 1, parte A, é exatamente nos mostrar que essa aproximação de Deus, ela exige de cada um de nós a postura consciente de que nós estamos na presença do Rei do Universo e, portanto, estamos diante da santidade daquele que nos convocou. Eu vou pedir, então, aos irmãos que leiam agora outros textos paralelos e vou pedir aos irmãos muita atenção exatamente para perceberem esse tema, né, da convocação diante do Senhor. Por exemplo, Êxodo 3, versículo 5. Eu vou citando e qualquer irmão ou irmã que encontrar pode ler, por gentileza. Êxodo 3, 5. Exatamente. Tira as sandálias dos pés, né? Tira os sapatos dos pés. A ideia de tirar os sapatos, de tirar as sandálias, é a ideia de pureza, né? De purificação. Então, você vinha caminhando na poeira, na sujeira, e você retira a sujeira, retira para entrar na presença de Deus. É claro que hoje nós não precisamos chegar à porta da igreja e retirar, né, os nossos calçados, literalmente. Mas a ideia do texto é nos purificar, ou seja, você se apresenta diante de Deus limpo, com a consciência limpa, né, com a consciência direcionada à pureza. Vamos ver também um texto bastante conhecido, que é Isaías 6, de 1 a 5. Um texto que é muito citado até para procedimentos litúrgicos, né? Isaías contemplando a santidade de Deus. Isaías 6, de 1 a 5. Isso, até aí, tá bom. Então, quer dizer, mais uma vez, né, o exemplo agora do profeta na presença de Deus. Ele não se sentiu confortável na presença de Deus, ele se sentiu desafiado. Esse é um ponto importante, porque quando você é convocado para prestar serviço a uma autoridade, você não fica ali de maneira relaxada, de maneira irresponsável, irreverente, né, displicente. Você se concentra, você se assenta, você atenta para aquilo que o chefe está pedindo, né? Então, olha, chama a Vanessa lá que eu quero conversar com ela, né? Aí, senta e dá o direcionamento, né? Você não chega lá, fala aí, chefe, pá, né? Não, você tem todo um respeito, toda uma reverência, toda uma postura. Então, Isaías, da mesma maneira, ele se apresentou diante de Deus, com toda a reverência, e Deus, na sua santidade, tocou, né, o pecado, porque Isaías percebeu a diferença entre o Criador e a criatura, né, como nós também devemos perceber. Vamos agora de novo para o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29.
Isso aí. Então, sirvamos a Deus com reverência e santo temor. E a ameaça do texto ela é importante, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, repare que o texto não trata a reverência, a santidade, o temor como algo de menor importância, né? Pelo contrário, ele está dizendo, olha, ou você entra reverentemente, ou Deus vai puni-lo com a sua justiça, né? A ideia de fogo na Bíblia é sempre a ideia de purificação, né? A ideia de restauração. O metal era levado ao fogo para que ele pudesse ser purificado. O batismo com fogo é o batismo da purificação, né? Então, a ideia de fogo consumidor é que Deus ele vai, de fato, punir, né, severamente com a sua justiça aqueles que desobedecerem esse preceito da reverência e do santo temor diante dele. Vamos lá agora, novamente, o Antigo Testamento, vamos ver Abacuque 2:20, também um texto bastante conhecido nosso, né? Isso, Ronaldo já falou de cola. E o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda terra, né? A ideia de calar-se diante dele, obviamente, não quer dizer que nós não possamos ter um culto responsivo, né? Porque senão ninguém poderia falar no culto, né? Mas a ideia aqui é calar-se no sentido de que nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, né? O culto é o momento em que Deus nos convoca para que nós possamos ouvir a sua voz. Então, com muita atenção, né, nós ouvimos a voz de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, além do culto exigir de nós essa reverência, né, também a gente pode tirar desse texto aqui, principalmente do versículo 1, o fato de que pode existir culto, mas com um coração distante de Deus. Quer dizer, nós podemos ter muitas pessoas aqui, mas até fazermos um culto, vamos dizer, formalmente correto, mas o nosso coração está distante de Deus, um coração afastado de Deus. Veja, por exemplo, o que está escrito aí na parte B do versículo 1. Ele fala assim, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, alguns oferecem sacrifícios de tolos. O que é o sacrifício de tolo? É uma religião falsa, é uma religião formal. A pessoa busca uma performance religiosa, né? Ele busca apresentar os sacrifícios que Deus exige, mas os corações não estão quebrantados, os corações não estão obedientes. Então, imagine aquela pessoa que ela é formalmente perfeita. Então, a pessoa chega na igreja, toda silenciosa e tal, e a postura, se assenta, faz a sua oração, entrega a sua oferta, canta, ouve a pregação, canta o amém no final, etc., formalmente. Mas o coração está distante de Deus. Quer dizer, ela está fazendo aquilo ali mais por um processo religioso, mais por um processo mecânico, do que por uma entrega quebrantada. Ele ouve a palavra, mas a palavra não confronta o seu coração, como foi o caso de Isaías, que foi confrontado com a presença de Deus. Ele ouve a palavra, geralmente ele pensa que a pregação foi para os outros, porque ele é perfeito, ele não precisa de arrepender, não precisa de mudar, é sempre o outro que precisa. Se Dona Lena estivesse aqui, seria bom ela ouvir essa pregação, né? Quer dizer, pensando sempre no outro. É o típico sacrifício de tolos. Então, o indivíduo ele é bonitinho, assim, ele é perfeito. Você fala assim, queria ser um crente igual a você. Só que por dentro está podre. Os irmãos conhecem muito bem esse cenário por causa dos fariseus, não é? Os fariseus, Jesus elogiou os fariseus, em muitos aspectos. Jesus falou, olha, vocês são evangelistas de primeira, tipo Levi e Bruno. Vocês andam, vão nas casas das pessoas, convidam todo mundo, mas, diferente de Levi e Bruno, né, claro, vocês trazem as pessoas para a sua religião. Não foi isso que ele falou? Exatamente, exatamente. Ele falou assim, vocês correm quilômetros para visitar as pessoas, para evangelizar, só que
vocês fazem isso para vocês. Vocês afastam a pessoa do verdadeiro Cristo. Olha como é que é séria a situação. Depois ele elogiou do dízimo, né? Ele fala assim, ó, vocês são dizimistas. Endro, cominho, vocês vêm todo domingo aqui, entrega, mas só que vocês esquecem o principal da lei, que é a misericórdia, a justiça. Então, quer dizer, Jesus elogia, mas ele mostra o seguinte, que o problema dos fariseus era a capa, né? Eles faziam tudo certinho, tudo bonitinho. Tanto que o próprio Jesus falou, façam o que eles falam. Não, falam, né? Mas não façam o que fazem. Por quê? Por conta desta incoerência que havia entre a profissão deles e a prática. Né? E isso, irmãos, eu brinquei ali com o Levi e Bruno, né? Naturalmente não se aplica a eles, mas isso se aplica a todos nós, se não vigiarmos. Né? Porque é um grande perigo nós também passarmos a fazer estas práticas cristãs focados em nós e não no centro do Evangelho. Às vezes você quer, por exemplo, visitar as pessoas, um exemplo, né? Não por causa da questão espiritual delas, mas simplesmente para visitar, para ter um relatório. Pastores são muito tentados a isso. Pastores são muito tentados a fazer as coisas para que, no final do ano, na hora que apresenta o relatório para o presbitério, conste lá que ele visitou mais do que os outros, que ele pregou mais do que os outros. Tem pastor, inclusive, que se gaba disso mesmo. Quando o relatório lá da comissão de estatística sai, né, e fala assim, pastor fulano, destaque, tantas pregações. Né? Aí, quer dizer, foi todo cheio, né, que pregou mais que todo mundo. Agora, sabe Deus que qualidade de pregações, né? Talvez se juntar todas não dê uma. Né? Então, não é isso que nós buscamos. O que nós buscamos é a fidelidade diante de Deus. Deus não quer relatórios. Né? Tanto que Paulo, lá em Corinto, ele fala o quê? O que Deus requer de nós é que nós sejamos encontrados fiéis. Né? Deus não está falando que você tem que ter tantas visitas, ter tantas pregações, ou não é qualquer outra coisa que seja, tantas frequências na escola dominical, tanto reais de dízimo. Não, nada disso. A viúva pobre, por exemplo, deu o dízimo de tudo que tinha. Né? E Jesus, inclusive, o texto, né, na verdade, nem especifica valor, porque o valor não é o mais importante, o importante é a fidelidade. Né? Quer dizer, o cara pode dar, por exemplo, um dízimo de 10 mil reais, mas fazer isso de maneira, dessa forma aqui, sacrifício de tolo. Quer dizer, ele oferece os 10 mil, mas Deus sabe que não é uma oferta sincera, não é um dízimo honesto, sincero. Né? Enquanto que uma viúva, por exemplo, oferece talvez 10 reais, 20 reais, 100 reais, né? Mas faz isso de todo o coração, de tudo aquilo que ela tem, de tudo aquilo que ela dispõe. Então, né, a gente percebe isso. E vamos ver os textos que falam sobre isso aí? O perigo de nós honrarmos a Deus com os lábios, né? E a nossa religiosidade ser uma religiosidade vazia. Vamos ver Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Isso aqui. É isso aí. Obrigado, Kim. Olha só como que o texto é importante. Né? Ele fala aí, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aí ele usa essa palavra aí que a Kim leu no finalzinho, maquinalmente. O que é isso? Máquina, né? A pessoa é um robô. É um robô. Ela vem para a igreja como se fosse um robozinho mesmo. É simplesmente um ato mecânico, um ato compulsivo. Não há nenhuma
nenhuma afeição em relação à busca por Deus, né? É só um ato mecânico, porque a pessoa se acostumou todos os domingos a ir para a igreja, ela foi criada assim, a família criou assim, então ela não consegue fazer outra coisa domingo a não ser ir para a igreja. Quando ela não vai para a igreja, ela fica chateada, fica triste, mas não é porque ela deixou de adorar a Deus, ouvir a palavra, estar com os irmãos, é porque ela não foi para a igreja. É porque ela não fez o que ela faz todos os dias na sua rotina, né? Então é muito perigoso isso, irmãos. Todos nós estamos sujeitos, inclusive nós, pastores. É uma tentação que nós, pastores, enfrentamos é exatamente esta de considerar o trabalho pastoral como um ato profissional, como algo mecânico. Porque o pastor, ele está assim, eu tenho a obrigação de todo domingo trazer uma palavra à igreja, pregar, ensinar, não é? E às vezes pode correr o risco de se tornar uma questão mecânica. Assim, a Bíblia se torna como se fosse algo mecânico, né? Você abre a Bíblia, acha o texto, vou pregar isso aqui. E aí você estuda ali, faz um roteiro, como se fosse um professor mesmo, comum, né? Esse é um grande perigo da palavra não falar ao meu coração primeiro. E aí eu pregar simplesmente como um professor, né? Então, por isso é importante a gente se avaliar, né? A autocrítica também nesse sentido. Porque a pregação, em primeiro lugar, ela precisa falar para mim. Eu preciso ser confrontado pela pregação dessa palavra. Senão, fica algo mecânico, né? E eu confesso aos irmãos que algumas vezes isso acontece. Algumas vezes isso acontece. Algumas vezes o pastor, ele, determinado dia, determinado sermão, determinado momento, às vezes a gente percebe que o sermão foi algo muito mais parecido com uma aula, com algo mecânico, do que propriamente um sermão que atinge vidas. É lógico que, graças a Deus, o Espírito Santo não depende disso. O Espírito Santo, ele age na palavra, independentemente do pregador. Então, mesmo que o pregador ele esteja falhando diante de Deus nesse aspecto, Deus poderá usar, e usará, né? Aliás, porque a Bíblia, a palavra não volta vazia, né? Deus usará a pregação para alguma finalidade, né, que o próprio Espírito determinar. Sim, Ronaldo. Um detalhe interessante que você está falando, que eu acho que já aconteceu também, Uhum. ele percebe o que está fazendo naquele dia, Sim, sim. percebe que foi assim, ele foi na frente, Sim. ele estava vazio para aquele cara. Sim, com certeza. Não é assim, alguém falou comigo, não, Com certeza. percebe que Com certeza. deu aquela sintonia dentro da palavra. Com certeza. Depois que ele sabe. Sim, com certeza. E graças a Deus por isso, né? Porque Deus, ele nos alerta também do nosso próprio pecado. Então, muito cuidado, né? Essa palavrinha aí, maquinalmente, ela é muito importante, né? Para que a gente não sirva a Deus como máquinas, né? Como robôs. Vamos ver aí, agora o Novo Testamento, Mateus 15, 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9. Isso. Então, em vão me adoram. É uma adoração vazia, né? Vazia. E que são preceitos de homens. Quer dizer, o que significa preceito de homens? São religiões falsas, ou liturgias que são mecanicamente construídas, inventadas, e as pessoas são rigorosamente fiéis a isto, mas o coração está distante, né? Então, isso é muito importante para nós, principalmente, nós que somos conservadores, tradicionais, somos reformados, porque o nosso culto, ele tende a ser um culto
mais formal, um culto silencioso, um culto sem barulhos, né? Mas, então é um perigo, porque nós podemos confundir isto com a verdadeira espiritualidade, com a verdadeira devoção. A gente pode achar que o fato de termos uma liturgia adequada à Escritura, isso faz de nós, ou nos dá o direito de pensar que o nosso culto é melhor do que um outro culto, por exemplo, todo bagunçado. Né? Mas, às vezes, no culto bagunçado, tem mais espiritualidade honesta do que no nosso culto. Embora eles estejam errados também de fazer um culto bagunçado. Percebe? Então, eu estou querendo dizer que uma coisa ela precisa estar conectada à outra. Não necessariamente uma coisa implica outra, necessariamente. Quer dizer, você pode ter um culto formal. Os católicos romanos, por exemplo, são muito formais. Né? As missas católicas são extremamente formais. Né? A não ser o pessoal mais da linha carismática, o pessoal lá da Canção Nova, né, que tem uma pegada mais carismática, né, o Padre Marcelo, aquela turma lá. Mas a missa mesmo, a missa tradicional da Igreja Católica, ela é extremamente formal. Né? Você tem toda a liturgia ali, tudo certinho, a homilia, né? as frases responsivas. Né? No entanto, não dá para a gente dizer que uma missa ela transmite com toda fidelidade, né? O que Deus requer de nós, o que Deus requer do crente. Né? Então, da mesma maneira, nós também. Muitas vezes nós somos formalmente corretos, mas nosso coração está distante e nossa religiosidade ela acaba sendo vazia. Né? Miqueias, esse texto eu gosto demais dele, acho muito interessante, né? Porque é exatamente aquilo que nós falamos aqui dos fariseus. Miqueias 6:6-8. Miqueias 6:6-8. É muito forte esse texto, né? Porque ele fala o seguinte: você tem duas opções. Né? Você pode oferecer os milhares de carneiros, até o próprio filho, né? Fala, eu oferecerei o meu primogênito. Quer dizer, então, veja como que o texto ele faz esse contraste, né? Oferecer o primogênito, o filho, oferecer os carneiros, para Deus não tem valor, tanto quanto a sinceridade, a misericórdia, a piedade, né? Então, às vezes, nós valorizamos, qual é a ideia do texto aqui? Às vezes, nós valorizamos muito mais as questões externas do que internas. Né? A gente valoriza muito mais a forma do que a devoção interior, do que o afeto. Né? Então, isso é muito perigoso. E, para confirmar isso ainda mais, a gente vai para o terceiro ponto, porque os versos 2 e 3 falam sobre o muito falar. Veja aí, né? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração te apresses a pronunciar palavra alguma. E depois o 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos do muito falar palavras nécias. Né? Aqui é praticamente um incentivo àquele ditado, né, popular de que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Né? De uma maneira mais erudita, Salomão está dizendo, olha, no muito falar existem palavras nécias. Quem fala muito fala mais besteira. Né? Quem fala pouco fala também, mas quem fala muito fala mais, né? Porque a quantidade de palavras, obviamente, vai gerar mais pecado. Só que a questão aqui é mais do que falar muito. A questão aqui é exatamente a promessa ou o compromisso que se faz diante de Deus. Né? Veja que a questão aqui é a questão cultica. Então, qual é o foco do texto aqui? Não é nenhuma crítica a quem conversa muito, né? Quem bate muito papo, quem é muito conversado, não é isso. Mas é uma crítica a quem se compromete com Deus, promete coisas a Deus no culto, que não vai cumprir.
né? Então, aquela pessoa que, não sei se os irmãos já tiveram aqui na igreja, ou se já viram, né? Eu me lembro que teve uma época, teve uma geração, eu cheguei a participar dessa geração, depois, graças a Deus, isso sumiu, né? Pelo menos onde eu estava, na região onde eu estava, que alguns pastores, né, tinham o costume de fazer apelo. Então, depois da pregação, falou, quem tiver, tal, vem aqui à frente, para que nós possamos orar por você e tal. Né? Aí as pessoas vinham. E era interessante que eu me lembro que, às vezes, as mesmas pessoas iam todas as vezes. E eu era adolescente, eu ficava pensando, gente, mas essa pessoa, será que o problema nunca acaba? Né? Porque você que está com problema, a pessoa ia lá na frente. E, às vezes, muito genérico, né? Falava assim, você que está com problema. Aí, quem não tem problema? Né? Todo mundo tem um problema, se você for considerar isso. Né? E o pessoal ia, aquele negócio, e as pessoas não mudavam. E, mais do que isso, às vezes eu via pessoas que iam à frente, faziam compromissos, mas depois ou permaneciam nos mesmos erros, nos mesmos pecados, ou depois nem aparecia, sumia. Assim, revelava não ter nenhum compromisso, era mesmo só uma questão emocional ali, às vezes motivada pela própria pregação, que às vezes era até boa mesmo, era até desafiadora, mas você via que o compromisso da pessoa não era com Deus, era com aquele movimento, com aquela situação ali, aquele convite, né, que foi feito, às vezes, geralmente ao som de uma música, e aí a música, né, no final, aquela música tocada, as pessoas ficavam emocionadas. Isso acontece muito ainda, né, geralmente nas igrejas de linha mais neopentecostal, né, isso acontece muito ainda. Então, quer dizer, é mais ou menos isso que Salomão está falando aqui. Às vezes as pessoas elas se comprometem e elas falam muito no sentido de prometer para Deus, mas elas não são capazes de cumprir. Então, não te precipites, porque você está na presença do Deus do universo. Tanto é que lá nos versos 4 e 5, né, fala assim, não fica fazendo voto que você não pode cumprir. Se você fez o voto, cumpra. Aí ele fala o 5, né? Melhor que não votes do que votar e não cumprir. O que são os votos? Aqui é um ponto que seria até interessante, em outro momento, né, eu falar um pouco mais sobre isso, porque voto é considerado na Bíblia, inclusive nos nossos princípios litúrgicos reformados, o voto faz parte do culto a Deus. E o que são os votos? São aquelas promessas que nós fazemos, geralmente, ou nos sacramentos, por exemplo, quando o pai ele promete ao batizar o filho, né, ele promete lá ler a Bíblia com o filho, orar pelo filho, levá-lo à igreja, aquelas promessas que os pais fazem. Ou, por exemplo, nos atos de ofício, né, na ordenação, por exemplo. Então, o indivíduo ele promete ser fiel à Escritura, ele promete ser fiel aos símbolos de fé. E os irmãos são experientes o bastante, né, são inteligentes o suficiente para saber que, infelizmente, muitas dessas promessas não são cumpridas. Né? Quantos pastores aí, por exemplo, presbíteros, nós temos que prometeram ser fiéis, subscreverem a confissão de fé, os símbolos de fé, e hoje não estão nem aí para isso. Né? E fazem uma igreja completamente diferente daquilo que eles mesmos prometeram na ordenação. Né? Às vezes, pais que prometem também cuidar dos seus filhos, às vezes uma educação completamente anticristã, né? Não está nem aí quanto à educação do filho na igreja, né? Não ora pelo filho, não cuida espiritualmente do filho. Então, quer dizer, são esses votos, né, que a gente muitas vezes faz na presença de Deus, os votos oficiais, mas que se tornam apenas palavras mecânicas, de novo a palavra que a Kim leu, né, maquinalmente, quer dizer, você faz isso de boca para fora. Né? Eu conheci uma pessoa, irmãos, que foi uma situação assim, muito inusitada. Assim, né? O indivíduo ele começou a namorar com uma pessoa, a filha de um presbítero, e o cara chegou na igreja, logo no primeiro dia ele já foi de terno e gravata. Quando chegar alguém na igreja, cuidado, porque muitos chegam querendo impressionar. Cumprimenta todo mundo, é aquele cara simpático e tal, conquista todo mundo. Muito cuidado com isso, porque geralmente são os mais perigosos.
Geralmente. Não quer dizer que a regra, obviamente, tem exceções. Mas muito cuidado, porque, inclusive, a Bíblia fala que a gente tem que, primeiro, provar, né, os dons, você tem que dar tempo para que as pessoas possam, de fato, revelar quem elas são. Né? E esse cara, ele chegou na igreja, terno e gravata, todo, com aquela linguagem toda evangélica, né? Um cara parecia comprometido, assim, o pessoal pressionava, um cara simpático, assim, né? Beleza, aí foi ficando, tal, aquele negócio, muito simpático, fez profissão de fé, tal, crentão, chegou até a ser cogitado para ser oficial na época. Na época eu era presbítero dessa igreja, presbítero regente, né? Era presbítero, e eu me lembro que ele foi cogitado numa das eleições para ser oficial, até porque ele estava se casando com a filha de um presbítero, né? Então já tinha toda uma questão assim. Bom, para encurtar a história, eles se casaram. No domingo seguinte ao casamento, ele não foi mais à igreja. E eu não estou exagerando, não. Literalmente, depois da lua de mel, sumiu. Não era mais o... Mas cadê fulano? Sumiu. Se separaram depois. Pois é. Se separaram depois e hoje até são separados mesmo. Assim, ela casou com outra pessoa, ele eu não sei se deve ter casado, né? Mas enganou todo mundo. Todo mundo. Até eu mesmo, assim, porque você não percebeu, enganou todo mundo. Foi uma surpresa, assim, para a gente, não é possível, fulano. Enganou todo mundo. Né? Teve um outro caso também, nessa mesma igreja, de um presbítero. O cara presbítero, firme, cobrava de todo mundo. Acho que vocês nunca tiveram um presbítero assim, né? Perfeitão, que acha que todo mundo está errado, só ele está certo. Esse cara era assim, ia para a reunião do presbitério, tomava briga com todo mundo. Hoje, nem na igreja está. Separou da mulher, abandonou os filhos, tudo. Está gravando, João? Então não posso falar, não. Não é nem da igreja mais. Nem da igreja mais. Né? Então, o que é isso? Como é que eu vejo essas coisas? Eu encaixo nessas situações aqui. São pessoas que se aproximaram da igreja, fizeram votos sérios, compromissos sérios, diante de Deus, diante do povo de Deus, mas o coração não estava lá. O coração não estava lá. Era, de novo, né, a palavra lá, maquinalmente. Quer dizer, era só uma questão mecânica, como diz o seu Vianel aqui, né, com outras intenções, às vezes só para ter ali o benefício, né, seja uma pessoa, seja um status, não sei, né? Mas essas pessoas são absolutamente contrárias àquilo que a Escritura exige de nós, que é uma capacidade de nos silenciarmos diante de Deus, ouvirmos a voz de Deus e prometermos aquilo que nós somos capazes de cumprir na pessoa de Cristo. Porque ninguém é capaz de cumprir nada, né? Quando você faz uma promessa como esta, por exemplo, aqui tem alguns irmãos que são oficiais, né, mesmo os que estão em disponibilidade, presbíteros, sabem disso. Quando você faz uma promessa diante de Deus, você não pode fazer essa promessa confiada em você mesmo, porque nós não somos capazes de... Quem é que vai garantir que eu vou manter a minha fidelidade até o final? Não sou eu, é Deus. Né? É Deus quem mantém a nossa fidelidade. Então, o voto diante de Deus ele é sempre feito com base nesta religião humilde. Por isso o texto que o Elton leu ali, de Miqueias. Eu posso até oferecer milhares de carneiros, oferecer meu filho, mas Deus está falando, não é isso que eu quero. Eu quero misericórdia, eu quero piedade, eu quero sinceridade, eu quero justiça, eu quero coração quebrantado, contrito. Né? Davi fala isso também no Salmo. Então, vamos ver alguns textos para a gente encerrar? O ponto aqui é falar muito, né, no sentido de fazer votos a Deus, nem sempre diz muita coisa. Às vezes é preferível calar-se diante dele, né, e prometer, de fato, aquilo que o próprio Espírito do Senhor nos guia para isso. Vamos ver, por exemplo, Colossenses 4:6.
falando aqui de maneira geral, né, de como deve ser o nosso falar. Colossenses 4, 6. Isso. Então, aí, Paulo falando de modo geral, né? A nossa palavra tem que ser sempre temperada para que saibamos responder. Uma palavra agradável, né? Esse é um desafio, né, irmãos? Por isso que a gente precisa de Jesus. Porque a nossa palavra, nem sempre ela é agradável, nem sempre ela é temperada. Às vezes nós somos destemperados nas palavras, né? Às vezes nós falamos o que não é agradável às pessoas. E agradável aqui no sentido não é de agradável de você agir de maneira intencionalmente política, né? Aquela coisa de ficar bem, não é isso, mas agradável no sentido de que é uma palavra que, de fato, tem um benefício de edificar, né? Que é o que Paulo fala. Nossa palavra precisa edificar. Ela não pode ser uma palavra torpe, né? Ou seja, uma palavra que vá provocar outro tipo de reação que não seja a edificação. Salmo 141, 3. Salmo 141, 3. Isso, também é um texto muito precioso, né? E se a gente, eu gosto muito de imaginar, assim, de projetar as imagens da Bíblia, né? E põe guarda, Senhor, na minha boca, né? A gente imagina um guarda mesmo. Assim, a ideia é mesmo, eu fico imaginando um guarda, é o seguinte, e quando passa uma palavra, ele vai lá e, você entendeu? Quer dizer, não deixa passar nada que, né? Então, essa é a ideia mesmo, quer dizer, Senhor, segura, fecha a minha boca, né? Põe um guarda aí para não permitir que saia coisas que sejam torpes, né? Mateus 6, 7, a gente usa muito isso aqui para as missas, né? As repetições, mas aqui o texto não está falando só de missa, o texto está falando de você insistir naquilo que o próprio Deus já respondeu, né? Mateus 6, 7. Então, aí, Natan, está falando assim, não é que você não possa pedir a mesma coisa a Deus várias vezes, isso pode. Por exemplo, você vai orar para a salvação de uma pessoa, você pode pedir, em toda oração você pode pedir até que Deus dê uma resposta, né, definitiva. Mas o texto aí está falando de vãs repetições, o que é isso? São palavras vazias. É tipo assim, aquela pessoa que vai orar na igreja, levanta e fala aquele tanto de palavra difícil, rebuscada, né, tal, e que assim na verdade não diz nada, não é uma oração sincera do coração, uma oração que os gentios aí por quê? Porque eles eram muito ligados à filosofia, né, grega. Então provavelmente eles usavam aquelas palavras rebuscadas da filosofia, termos difíceis. A oração é algo simples, irmãos, né? A oração é algo muito simples. Quando a gente começou a namorar, eu e Fernandinha, ela sempre foi muito tímida, né? Hoje é que ela está assim, tá. Mas ela sempre foi muito tímida, muito tímida. Aí ela falava comigo, meu bem, que ela tinha medo de alguém pedir para orar na frente, assim, né, orar publicamente. Aí ela falava assim, mas eu não sei orar. Aí eu usava aquele texto de Coríntios, né, que Paulo fala, mas ninguém sabe orar como convém, né? Ninguém sabe orar. Porque, de fato, é isso, a gente não sabe orar mesmo. Então, até a nossa oração, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Ninguém sabe orar. Não existe vamos dizer assim, uma fórmula de oração, né? Tanto que Jesus, o que os discípulos pediram para Jesus? Ensina-nos a orar. E ele ensinou o Pai Nosso, né, que é uma oração extremamente simples, né? Muito profunda, mas simples. Quer dizer, a adoração ao Pai, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é uma adoração, né? Venha o teu reino, quer dizer, habite conosco, prospere o Evangelho, agradece pelo pão, agradece pela providência, né? Pede que as tentações não nos alcancem, que o mal não nos alcance e que o reino se expanda, né? Quer dizer, uma oração muito simples, não tem nada de rebuscado nisso. E você vê os próprios servos de Deus, no passado, né, quando eles oravam de maneira simples.
Talvez uma das orações mais complexas e mais bonitas que nós temos. Temos algumas, né? Mas eu me lembrei, por exemplo, daquela oração de Davi, quando ele consagra, aquela oração lá de Crônicas, né? É uma das orações mais belas, assim, que eu particularmente considero na Escritura, né? Aquele texto em que ele fala que o que vem de ti, né? Na verdade, tudo que temos, né, vem de ti, das nossas mãos nós tu damos, né? E ele agradece a Deus. Então, mesmo aquela oração, você vê que é uma oração simples, né? Ele exalta a Deus, Deus Todo-Poderoso e tal. E não tem nada de complexo, nada de... né? Então, Nathan, esses filósofos aí gentios, eles oravam aquelas orações filosóficas, só que era tudo vazio, né? Aí Jesus fala, não fica repetindo essas coisas que são de sabedoria humana, porque elas não fazem sentido nenhum. A oração é você e Deus, né? Diretamente. Por isso que Jesus falou, entra no teu quarto e ora. Por quê? Porque o quarto é o lugar mais reservado, né? O seu quarto é o seu quarto, né? Dificilmente você convida alguém para ir no seu quarto. Né? Quando uma pessoa vai visitar a sua casa, vamos sentar no quarto ali, né? Você fica na sala, porque o quarto é o lugar mais reservado, né, da casa. Então, a ideia no reservado, você trata de maneira extremamente íntima. Né? Então, intimidade, é isso aí. Exatamente. De intimidade, exatamente, é isso mesmo. Né? Vamos ver mais dois textos aqui para a gente encerrar. Né? Vamos ver Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19. Pois é. Então, de novo, a questão da moderação dos lábios, né? Ou seja, diante de Deus, nós precisamos saber o que falar, né? Falarmos com a devida reverência, com o devido temor, termos muito cuidado, né, com as nossas declarações, porque às vezes nós podemos até pecar mesmo. Eu penso muito isso em relação aos cânticos, por exemplo, que nós cantamos, né? Porque no cântico, a gente está cantando ali, você está muito envolvido pela melodia, pela beleza, às vezes, da própria melodia, da música, e às vezes você está cantando uma mentira, você está cantando uma blasfêmia até, né? Dependendo da situação. Então, é perigoso. Por isso, essa advertência de que a gente tenha cuidado de nossas palavras. E para fechar, irmãos, vamos ler Mateus de novo, capítulo 12, versos 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Isso. Como assim, né? A gente não é justificado, não é pela graça e a obra de Cristo? Sim, mas é justamente por isso, porque a confissão de fé, ela é um pré-requisito para a salvação, né? Paulo diz lá que nós confessaremos com os lábios, não é isso? Então, confessar com os lábios significa declarar que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, né? Por isso, a profissão de fé, ela é importante, ela é fundamental. Pastor, mas e quem morre na infância, por exemplo, ou então quem morre numa situação de demência, por exemplo, né? Alguma coisa assim atípica, né? Claro, irmãos, que nesses casos Deus é soberano e, assim como outras situações, né, Deus, obviamente, não depende disso para salvar alguém. Mas, em situações normais, o que Deus requer de nós é uma declaração de fé pública, né, como foi, por exemplo, o caso do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele estava vivo ainda, estava consciente, né, e ele fez a declaração pública. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, essa palavra foi suficiente para que ele pudesse declarar sua fé em Jesus Cristo, né? Então, o confessar com os lábios significa exatamente isso. Por isso que nós devemos ter muito cuidado quando estamos no culto a Deus, para que as nossas confissões, né, sejam elas por meio das orações, por meio dos cânticos, ou mesmo individualmente, né, quando nós estamos ouvindo o sermão e dizendo amém, né, por exemplo,
que nós tenhamos essa consciência de que nós estamos diante de Deus, assim como Isaías. Estar diante de Deus significa esse compromisso afetivo, íntimo, não é algo mecânico, não é algo maquinalmente construído. Não adianta nós virmos com sacrifícios materiais, sacrifícios de tolos, Deus não se agrada disso. O que Ele requer de nós é uma aproximação fiel, sincera, fruto de um coração de fato quebrantado na presença dEle. Então, que Deus nos abençoe, para que todos nós, a começar de mim, todos nós, ao estarmos no culto a Deus, nós possamos oferecer a Deus mesmo sacrifício santo, vivo e agradável, que é o culto racional, e que nós possamos, por meio disto, também experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a instrução que nós temos pela palavra. Se algum irmão ainda tiver alguma consideração...